A humanidade sempre enfrentou desafios imensos para sobreviver. Entre guerras devastadoras, desastres naturais e crises sociais, as epidemias se destacam por sua capacidade de dizimar populações inteiras, deixando cicatrizes profundas na história. Mas mais do que isso, essas pandemias mudaram a forma como vivemos, como lidamos com a saúde pública, e até mesmo como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Hoje, vamos explorar as 7 maiores epidemias da história, algumas tão antigas que parecem distantes, mas cujos efeitos ainda são sentidos até hoje. Fique conosco até o final para descobrir como cada uma dessas epidemias moldou o futuro da humanidade. Começamos nossa jornada pela história com uma das mais antigas e devastadoras pragas já registradas. A peste de Justiniano, uma forma de peste bubônica, devastou o Império Bizantino, com Constantinopla sendo o epicentro da epidemia. As descrições da época falam de uma cidade paralisada pelo medo e pelo luto. Casas inteiras foram deixadas vazias à medida que a doença se espalhava de pessoa para pessoa, matando até metade da população de Constantinopla. No total, estima-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas tenham morrido em todo o Império. Mas o impacto da peste de Justiniano vai além da devastação imediata. Muitos historiadores acreditam que essa epidemia acelerou o declínio do Império Bizantino e, consequentemente, influenciou o curso da história europeia, abrindo caminho para o avanço dos invasores e mudando o equilíbrio de poder na região. Pulamos agora para o século XIV, onde a peste negra varreu a Europa, destruindo vilas inteiras e alterando a ordem social para sempre. Acredita-se que essa pandemia tenha surgido na Ásia e viajado pelas rotas comerciais até a Europa, onde encontrou uma população enfraquecida pela fome e pela guerra. A peste, causada pela bactéria Yersinia pestis, se espalhava de maneira rápida e brutal, com os infectados apresentando inchaços dolorosos, febre alta e, eventualmente, a morte em questão de dias. As estimativas de mortos variam de 75 a 200 milhões de pessoas. Mas o impacto da peste negra não foi apenas em termos de vidas perdidas. Ela também alterou profundamente a estrutura econômica e social da Europa. Com a morte de grande parte da força de trabalho, o sistema feudal entrou em colapso, levando a uma reorganização da sociedade. Além disso, o medo e a ignorância geraram perseguições, especialmente contra minorias, como os judeus, que muitas vezes eram culpados pela disseminação da praga. Em 1918, o mundo já estava sofrendo as consequências devastadoras da Primeira Guerra Mundial quando foi atingido por uma pandemia que mataria mais pessoas do que a própria guerra. A gripe espanhola, causada por uma cepa do vírus H1N1, infectou cerca de 1/3 da população mundial e matou entre 50 a 100 milhões de pessoas em apenas 2 anos. Ao contrário de muitas outras epidemias, que tendem a afetar principalmente os mais jovens e os mais velhos, a gripe espanhola teve um impacto desproporcional em adultos jovens saudáveis. O vírus atacava os pulmões de maneira agressiva, levando a pneumonias e, muitas vezes, a morte rápida. Além disso, a censura de guerra dificultou a divulgação da gravidade da doença, o que permitiu que ela se espalhasse ainda mais rapidamente. O legado da gripe espanhola inclui não apenas as vidas perdidas, mas também lições importantes para o futuro. Foi uma das primeiras pandemias a demonstrar a importância das medidas de quarentena e higiene pública. Nos anos 1980, o mundo foi abalado pela descoberta de um novo vírus mortal, o HIV. Inicialmente, o HIV foi visto como uma sentença de morte, especialmente entre comunidades específicas, como a população gay, que sofreu com estigmas e discriminações profundas. Com o tempo, no entanto, ficou claro que o HIV não tinha fronteiras e que qualquer pessoa poderia ser infectada. A AIDS, a doença causada pelo HIV, matou milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente em países em desenvolvimento, onde o acesso a tratamentos ainda é limitado. No entanto, a história do HIV e AIDS também é uma história de resiliência e progresso. Com o tempo, a ciência avançou, e hoje há medicamentos que permitem que as pessoas soropositivas vivam vidas longas e saudáveis. Mesmo assim, a epidemia ainda não acabou. Regiões como a África subsaariana continuam a lutar contra a disseminação do vírus, enquanto os esforços de conscientização e prevenção permanecem cruciais. Era responsável pela morte de centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo.
As marcas da varíola não eram apenas físicas, com cicatrizes permanentes deixadas em seus sobreviventes, mas também psicológicas e sociais. No entanto, a história da varíola tem um final positivo. Graças ao desenvolvimento da vacina, a varíola se tornou a primeira doença a ser erradicada pela intervenção humana, em 1980. Essa conquista é um testemunho do poder da vacinação em massa e da colaboração internacional. A erradicação da varíola representa um marco histórico na saúde pública global. A cólera, uma infecção bacteriana transmitida pela água contaminada, provocou várias pandemias desde o século XIX, com milhões de mortes. A primeira pandemia começou em 1817, e, desde então, a cólera continuou a surgir em diferentes partes do mundo, especialmente em regiões com saneamento básico inadequado. Uma das lições mais importantes aprendidas com a cólera é a importância do acesso à água limpa e saneamento adequado. Embora hoje existam tratamentos eficazes, como a reidratação oral, surtos de cólera ainda ocorrem, especialmente em áreas afetadas por guerras ou desastres naturais. Finalmente, chegamos à pandemia mais recente que ainda assola o mundo. A Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, emergiu no final de 2019 e se espalhou rapidamente, levando o mundo a uma paralisação quase completa. Em poucos meses, milhões de pessoas foram infectadas, e os sistemas de saúde globais foram pressionados ao limite. A Covid-19 trouxe consigo novos desafios e mudanças. Desde o rápido desenvolvimento de vacinas até as discussões sobre saúde mental e isolamento, a pandemia nos forçou a repensar como lidamos com crises de saúde. Embora a pandemia ainda esteja em andamento, o desenvolvimento de vacinas e as medidas de saúde pública ajudaram a reduzir seu impacto. Ao longo da história, as epidemias não apenas ceifaram vidas, mas também transformaram a sociedade de maneiras profundas. Cada uma das pandemias que discutimos hoje deixou sua marca no mundo, influenciando a maneira como lidamos com crises de saúde pública, como nos organizamos socialmente, e até mesmo como enxergamos nosso papel no planeta. A pergunta que resta é: estaremos preparados para a próxima? Deixe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este.